Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Agora, 00:32, a gente continua ao vivo. Brasil restringe a entrada de estrangeiros pelos aeroportos. Governo do Rio de Janeiro proíbe o acesso às praias do estado. E governo federal vai resgatar até domingo mais de 800 brasileiros em Portugal. Você vai ver isso tudo agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, experimente o futuro hoje. O governo federal decidiu restringir a entrada de estrangeiros pelos aeroportos. Então a gente começa essa edição indo direto a Brasília falar com o Clébio Cavagnoli. Oi, Clébio, boa noite. Como é que vai ser isso? Conta pra gente. Já entra em vigor? Oi, Leandro, boa noite a você e a todos. Essa restrição começa já na próxima segunda-feira e vai valer por 30 dias. O transporte de mercadorias não deve ser afetado. Serão proibidos de entrar no Brasil estrangeiros vindos dos seguintes países: a China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e também a Coreia do Sul. Nesta quinta, o governo também restringiu a entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres com os países da América do Sul, menos o Uruguai, que fechou a fronteira com a Argentina, mas não com o Brasil. Leandro. Obrigado, Clébio Cavagnoli. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você aí em Brasília. A Prefeitura de Guarulhos pediu ao governo federal o fechamento do Aeroporto Internacional de São Paulo. Quem tem as informações ao vivo é a Fabiola Correia, aqui de São Paulo. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Leandro. O pedido fala sobre o atual momento do país, liberando o funcionamento apenas para o uso médico e sanitário, como o transporte de remédios e transplantes. O aeroporto de Guarulhos é o maior do país e da América do Sul e o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros. Nesta sexta, a Prefeitura de São Paulo libera novos leitos de UTI para pacientes infectados com coronavírus. Os leitos ficam no Hospital de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Por enquanto, o estado tem 286 casos confirmados e 5 mortes. Leandro. Obrigado, Fabiola Correia, falando ao vivo de São Paulo. O governo do Rio, agora à noite, assinou um decreto que proibiu o acesso a todas as praias do estado. Pedro Paulo Filho, boa noite, fala com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Pedro, quais medidas foram adotadas? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, os moradores também não poderão mais frequentar lagoas e piscinas públicas. Essa medida passa a valer a partir da meia-noite de sábado. A proibição vale por 2 semanas e faz parte de um pacote que endureceu as regras depois das 2 primeiras mortes registradas no Rio. Bares e restaurantes também não poderão mais abrir as portas. No mesmo decreto, os moradores ganharam o direito de pagar as contas de água e esgoto com vencimentos de março e abril, 60 dias depois desse vencimento. O decreto também cita o fechamento do acesso à capital por água, mar, terra e ar. Mas agora há pouco a ANAC informou que a suspensão de voos deve ser decidida pela União e que não é recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nas últimas 24 horas, 10 mil médicos e profissionais da área da saúde se inscreveram para trabalhar como voluntários nessa época. Leandro. Obrigado, Pedro Paulo Filho, pela sua participação aqui no JR. O Ministério do Turismo informou que vai resgatar até domingo um grupo de brasileiros retidos em Portugal. A correspondente em Lisboa, Ana Paula Gomes, tem as informações. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Leandro. Aqui em Portugal, são cerca de 883 brasileiros que não conseguem voltar para casa. Mas, segundo o Ministério do Turismo, até domingo eles serão repatriados. E no meio da pandemia, um gesto de solidariedade na Alemanha. Jogadores do Borussia Mönchengladbach doaram os salários para ajudar no pagamento dos funcionários por causa da paralisação do campeonato. Na Itália, o número de mortes chegou a 3.405, 160 a mais que a China. O país, a cada dia, registra um número maior de vítimas fatais. Leandro. Obrigado, Ana.
E depois de uma sequência de abismos em termos econômicos, as bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira. Vamos a Nova York com a correspondente Evelyn Bastos. Tem como motivo de comemoração por aí, Evelyn? Boa noite para você. Exatamente, Leandro. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Resultado positivo após perdas bilionárias. O Banco Central americano precisou agir em parceria com outros países, inclusive o Brasil, para controlar o mercado que operou de maneira instável nesta quinta. Para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, os Estados Unidos pediram aos americanos em viagem de turismo no exterior que retornem logo ou se preparem para permanecer no país onde estão por tempo indefinido. A decisão vai ter caráter de recomendação e não exigência. As autoridades americanas também anunciaram que a maioria das prisões e expulsões de imigrantes sem documentos estão temporariamente suspensas. Leandro. Obrigado, Evelyn, falando ao vivo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a quinta-feira também foi de recuperação nos mercados de ações. Desta vez, o motivo foi a queda dos juros básicos, anunciada na quarta-feira pelo Banco Central, para diminuir os efeitos do coronavírus na economia. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 2%, ficando acima dos 68 mil pontos. O dólar caiu 1,88% e foi fechado a R$ 5,09. O INSS liberou a concessão de auxílio-doença sem a necessidade de perícia. Voltamos então a Brasília a falar com o Clébio Cavagnoli. Como é que vai funcionar isso, Clébio? Olha, Leandro, essa é mais uma medida preventiva contra a disseminação do novo coronavírus. O empregado vai mandar o atestado médico pelo aplicativo do INSS e o documento, portanto, vai ser analisado remotamente. O Ministério da Economia também anunciou que o governo vai pagar 25% do salário de quem ganha até R$ 2.090 e tiver os vencimentos reduzidos. Isso deve beneficiar 11 milhões de trabalhadores durante 3 meses. O valor vai ser limitado a pouco mais de R$ 450. Na prática, portanto, a medida é uma antecipação do seguro-desemprego e vai custar 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O objetivo do governo com isso é garantir a manutenção dos empregos. Leandro. Obrigado, Clébio. Boa noite para você. Hora do comentário de Augusto Nunes. Em 25 de outubro de 1977, a Espanha surpreendeu o mundo com a celebração dos Pactos de Moncloa. Pactos, não pacto, como continua errando a imprensa brasileira. Para garantir que a transição da ditadura franquista para a democracia ocorresse sem turbulências, os principais partidos arquivaram ódios antigos e subscreveram acordos que tornaram bem mais saudável a economia espanhola. Ao contrário da lenda, não houve um grande acerto político. A direita não mudou de lugar. A esquerda não deixou de discordar do governo constituído por antigos aliados do ditador Francisco Franco. O que houve foi a compreensão multipartidária de que a saúde da democracia dependia da saúde econômica. Com o rei Juan Carlos atuando como poder moderador, adversários históricos se uniram na aprovação de reformas urgentes, as que necessita o Brasil. Em poucos meses, o país reduziu extraordinariamente a taxa de inflação. O índice de desemprego despencou. A indústria encontrou o caminho da modernização e o fim do primitivismo apressou a chegada do futuro. O Brasil de 2020 deveria mirar-se no exemplo da Espanha de 1977. Sim, a curto prazo é difícil sonhar com uma versão brasileira dos Pactos de Moncloa, mas nem precisamos chegar a tanto. Basta que o governo federal e o Congresso encerrem o tiroteio e que o Poder Judiciário não atrapalhe. Os brasileiros sensatos sabem que estamos em guerra contra um inimigo comum. Esse inimigo tem o nome, no momento, de coronavírus, mas esse é apenas o outro nome da morte. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes decretou quarentena total para combater a transmissão do coronavírus. A medida começou a valer desde a meia-noite desta sexta-feira, agora há pouco, e vai restringir a circulação de pessoas até o dia 31 desse mês. O decreto estabelece que a população só pode sair de casa para ir à farmácia ou ao supermercado.
quem descumprir a regra pode ser detido por delito contra a saúde pública. No país, 3 pessoas morreram e 128 foram infectadas. E na província chinesa, onde surgiu o novo coronavírus, não registrou nenhum caso da doença nessa quinta-feira. A correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy, tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, Cíntia. Oi, Leandro. Pois é, já são 2 dias consecutivos sem registro de novos casos locais na região. Se a gente pegar no país todo, foram 39 novos infectados, mas todos vieram de fora. E é justamente essa a maior preocupação agora, pessoas infectadas que chegam do exterior. Além da China, Singapura também tem registrado, na maioria, casos importados. No Japão, quem chegar da Europa, Egito ou Irã deverá ficar isolado por 14 dias para evitar novas contaminações. Bom, e a incógnita agora fica por conta da Olimpíada. As autoridades negam que o maior evento esportivo do mundo vá ser cancelado. Leandro. Obrigado, Cíntia. Boa tarde para você. E por falar em Olimpíadas, os organizadores das Olimpíadas de Tóquio receberam nesta quinta-feira a tocha olímpica dos Jogos desse ano. A cerimônia foi fechada. O estádio Panathinaiko, em Atenas, estava praticamente vazio por causa do coronavírus. Somente um pequeno grupo de jornalistas credenciados pôde acompanhar. A chama olímpica foi entregue ao representante japonês Naoko Imoto. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens de assuntos que marcaram essa quinta-feira. A gente se vê. Boa noite.